E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, da primeira série do ensino médio. Essa é a sequência 3. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem bastante material que eu já gravei que pode te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1, de olho no texto. Então aqui nessa aula a gente tem aqui primeiro o texto 1 para ser lido, para daí responder as questões seguintes. Na primeira questão, na letra A, então, ele pergunta quais são os impactos que foram trazidos para a ciência e para a arqueologia a partir do trabalho que foi desenvolvido por essas duas mulheres, a Marie e a Niede. Então, assim, elas fizeram descobertas bastante importantes que impactaram bastante a ciência e a arqueologia, como, por exemplo, as características da radioatividade e alguns registros de povos que viveram no passado. Na letra B, é uma questão pessoal, porque ele está perguntando com qual das áreas você se identifica mais, né, ciências ou arqueologia, e de que maneira o trabalho dessas duas mulheres, né, citadas, poderia influenciar no seu projeto de vida. Na letra C também é uma questão pessoal, porque ele quer saber o que você acha que foram os principais fatores que levaram as duas a conquistarem aí um respeito na sociedade, né, considerando a época, o contexto de vida delas. Depois aqui na hora da pesquisa ele sugere que vocês façam uma pesquisa sobre as duas, né, ele dá até um link para que vocês façam uma parte aí da pesquisa, né, e ele quer que vocês pesquisem também sobre outras 4 mulheres que vão ser mencionadas aqui nesse link, né? Então é uma pesquisa sobre 6 mulheres na realidade, que contribuíram aí bastante para a ciência. Aula 2. Por que os textos são produzidos? 1. Releia o texto apresentado na aula 1 e responda. A. Em que veículo o texto foi publicado? Então, quando ele pergunta em que veículo foi publicado, ele quer saber em que lugar foi publicado realmente. No caso, foi no Joca Jornal de São Paulo. B. O veículo de circulação é bastante conhecido do público? É sim conhecido pelo público infanto-juvenil, no caso, né? Porque é um jornal específico para essa faixa etária. Então, para esse público, sim. Que tipo de autor o escreveu? Então, no caso, ali foi uma equipe do jornal, né, mas não é citado o nome de ninguém em específico. D. Qual é o assunto principal abordado pelo texto? Então, no caso, o assunto são essas conquistas profissionais dessas duas mulheres que marcaram a história, né, que foram muito importantes para a ciência. E. O texto é atual ou ultrapassado em relação à data de publicação? Então, o texto aí ele não é um texto ultrapassado, ele é um texto atual, no caso, né? Porque o que acontece? Ele foi publicado, né, em uma data próxima ao Dia das Mulheres, né? Comemoração desse dia. Então, tem toda uma questão de ser um tema atual ali, propício para os dias em que foi publicado. F. Para que tipo de leitor o artigo se dirige? Então, assim, é um texto dirigido mais para um público jovem, né, que é o público desse jornal, mas também adultos podem se interessar e acabar lendo, né, consumindo esse texto. G. Que importância essas informações podem ter para esse leitor? Então, elas podem dar aí toda uma representatividade, passar ali uma conscientização, né, sobre essas mulheres que enfrentaram esses desafios e que foram destaque aí na história, né, na questão da ciência e tudo mais, então, tipo, é um exemplo também, tem toda essa importância que a gente pode passar aí para o leitor. Na 2 é uma questão pessoal, perguntando se você conhecia a história dessas mulheres, né, e também, assim, que outras mulheres você poderia citar como mulheres que revolucionaram o mundo com as suas descobertas, né, ele fala até que você pode se basear naquela pesquisa que você fez aí na aula 1. Aula 3, conhecendo outras mulheres da história. Então, aqui na questão 1, ele dá aí para vocês lerem, né, um texto sobre a Malala, para depois a gente responder as questões. 2. Agora elabore uma nuvem de palavras com as principais palavras-chave do texto. E aí ele dá um exemplo aqui do que é uma nuvem de palavras e quer que vocês façam parecido com as palavras principais do texto. Então, assim, aqui tem uma nuvem de palavras, vocês não chamam nuvem de palavras porque tem justamente o formato de uma nuvem. E para fazer essa nuvem, eles usaram as palavras sequência de atividades, educação, língua portuguesa, ciências humanas, sociedade e linguagens.
E percebam que, por exemplo, sequência de atividades aparece aqui em cima também, aparece aqui e assim por diante. Vai repetindo e vai misturando, repetindo e misturando e formando aí o formato de uma nuvem. E ele quer que vocês vejam quais são as palavras mais importantes desse texto que vocês acabaram de ler e criem aí a nuvem de palavras de vocês, né, de maneira semelhante ao exemplo que ele deu. Para vocês fazerem isso, vocês têm que fazer com pelo menos 6 palavras do texto, que é o que ele pede, né? E depois ele fala também que vocês façam um parágrafo explicando por que vocês escolheram essas 6 palavras aí, no caso, para fazer a nuvem. Aula 4. Atividade de reflexão do texto. 1. Analise as proposições e assinale a alternativa correta. Então, aqui tem uma série de opções, né? E tem que encontrar a correta. Então, ele quer saber, assim, né? Por que aconteceu de a Malala ter comemorado a sua formatura em Oxford, no Reino Unido? Então, né, a correta, após sofrer um atentado terrorista por discutir na internet questões sobre os direitos das mulheres ao estudarem no Paquistão, Malala acabou se refugiando no Reino Unido. Então, essa é a explicação para essa afirmação aqui. 2. Que relação podemos estabelecer entre os textos 1 e 2? As informações se completam, se contradizem ou uma exemplifica a outra? Para elaborar a sua resposta, justifique suas afirmações com argumentos dos textos discutidos até esta atividade. Então, quando a gente compara o texto 1 e 2, eles se completam, porque ambos vão falar aí de vitórias, de conquistas de mulheres, né, que conquistaram aí um espaço muito significativo na história, que foram grandes influências. Então, nesse sentido ali, eles vão se completando. E aí vocês podem pegar trechos do texto que indiquem isso, né, para justificar a resposta de vocês. Aqui na 3 é uma questão pessoal, que vocês vão responder como que a história de Malala motiva vocês a seguir com o projeto de vida de vocês. Então, cada um responde a própria, né, é pessoal. Aula 5, explorando o gênero textual jornalístico, notícia. 1. Retomando as informações contidas na notícia, Malala comemora a formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Responda as questões que seguem. Em qual suporte a notícia foi veiculada? Então, no caso, a notícia foi publicada no jornal Joca, como a gente pode ver nas referências. B. A notícia de Malala refere-se a qual contexto histórico-social? Então, é o contexto aí de um país em que muitos jovens, né, mulheres especificamente, encontram aí muita dificuldade para estudar. Que outros elementos, além do contato com o texto, você observou a respeito do gênero notícia? Esses elementos contribuem para a construção dos sentidos do texto? Então, aí como elementos a gente tem, né, o título, o lead, o corpo do texto. Como título aí, né, basicamente aí é o que salta ali mais aos olhos, né, e depois no lead aquelas primeiras linhas com informações básicas, resumindo para atrair o leitor, e o corpo do texto com as informações aí do corpo, realmente a parte do texto em si. E com relação à construção dos sentidos do texto, sim, eles contribuem, né? Na realidade, é toda essa estrutura que vai formar aí todos os sentidos do texto. Sem ela, o texto também nem existiria. D. Com relação à linguagem empregada na reportagem, você conhece todas as palavras e expressões utilizadas? Então, aí é uma questão realmente pessoal, né? Depende do conhecimento de cada um de vocês. Na 5, ele quer que vocês façam associação entre as duas colunas. Então, o que a gente tem no texto 2? Que a linguagem ela é clara, objetiva e imparcial, que a temática ela é social e política, que a função é de informar, que a autoria é identificada, porque o texto é assinado por um autor, então eu sei exatamente quem escreveu, e que a abordagem do tema é curta e objetiva. Aula 6. De olho no texto. Então, aqui tem o texto da questão 1, né, para ler e depois a gente vai para as questões. 2. Em relação à entrevista com Ana Paula Castro, responda: A. Qual foi o percurso que Ana Paula Castro teve de percorrer para chegar onde chegou? Então, a Ana Paula, ela cursou Engenharia Aeroespacial, né, pela UNB, depois ela fez mestrado na China, onde ela continuou estudando Direito Espacial, aí ela fez estágio no escritório da ONU, e assim ela conseguiu chegar à missão. Então, esse foi o percurso, a trajetória dela. B. O que a jovem astronauta destaca como mais importante para alcançar o que desejava? Então, ela destaca que os estudos foi o mais importante, foi o principal ponto para que ela conseguisse, né,
alcançar aí essa participação na missão espacial. E também daí ela aponta os cuidados com o corpo como um fator importante. Depois a letra C é uma questão pessoal. Aula 7. Atividade de reflexão do texto. Aqui na questão 1 é uma questão pessoal, ele quer que vocês escrevam um parágrafo sobre a opinião de vocês, né, do que vocês acham dos fatores que levaram a Ana Paula a seguir em frente, a conseguir alcançar os sonhos de vocês. Então é uma questão pessoal. Pois aqui na próxima questão, né, ele quer saber qual foi o objetivo da entrevista, que no caso foi informar que teve essa brasileira selecionada para uma missão espacial simulada que aconteceu aí no Havaí. C é uma questão pessoal. Na letra dele quer saber qual é o efeito de sentido da relação entre o entrevistado e o entrevistador na entrevista. Então a gente percebe que existe uma curiosidade aí, né, na condução da entrevista, esse é o efeito de sentido. E, como você já viu, a entrevista normalmente é realizada de forma oral e posteriormente é transposta para a modalidade escrita. Tendo como base essa observação, é possível perceber algum traço típico da modalidade oral na entrevista? Sim, é possível perceber, né? Então, embora essa entrevista tenha sido escrita, né, de uma maneira mais formal, a gente consegue perceber, sim, algumas marcas de oralidade, de língua falada, como, por exemplo, quando ela fala a gente, né, a entrevistada e coisas do tipo. F. É possível inferir para quem a entrevista foi produzida? Foi para um público em geral, mas em especial um público ali um pouco mais jovem, a gente consegue perceber isso. G. Com relação à elaboração das perguntas da entrevista, como você acha que elas foram organizadas? Então, assim, a gente percebe que elas foram organizadas de uma maneira lógica, encadeada, uma vai puxando a outra e tudo mais. Mas aqui ele quer a opinião de vocês, tá? Então, é pessoal. E na letra H, e também é uma questão pessoal. O que é que vocês acham que dá para tirar de conclusão da entrevista? E aí vocês vão dar a opinião de vocês, mas também tem que colocar trechos que comprovem, né, por que vocês acham isso, que ilustrem a opinião de vocês. E aí, aqui na aula 8, ele quer que vocês façam uma entrevista, né? O tema aí é sobre vencer desafios, então vocês vão encontrar alguém que já tenha vencido muitos desafios na vida ou algo do tipo, entrevistar a pessoa e produzir a entrevista de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal e de compartilhar com os seus amigos. Me conta aqui nos comentários o que você achou. É isso, a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!